Refrigerantes. O refrigerante é o meio que transporta energia do evaporador para o condensador. Diferentes refrigerantes têm diferentes propriedades termodinâmicas, como calor latente, densidade, ponto crítico e outras. Diferentes refrigerantes também têm precauções de segurança, impactos ambientais e regulamentações a serem levadas em consideração ao projetar um sistema de refrigeração. Os refrigerantes mais comuns usados em sistemas industriais são a amônia, que corresponde à nomenclatura R717, dióxido de carbono, que corresponde à nomenclatura CO2, halocarbonos, que correspondem à nomenclatura CFCs, HCFCs e HFCs, hidrocarbonetos, que correspondem à nomenclatura HCs. Amônia. A amônia é um refrigerante natural. A sua composição química é o NH3, ou seja, um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. A amônia é barata, fácil de fabricar e possui uma grande quantidade de calor latente, razão pela qual é o refrigerante mais utilizado em aplicações industriais. Em condições ambientais, com temperatura de 20 graus e pressão de 1 atm, a amônia é mais leve do que o ar. Além disso, a amônia não tem potencial de destruição da camada de ozônio e nenhum potencial de aquecimento global. A área operacional da amônia como refrigerante varia de cerca de menos 40 graus de temperatura de evaporação e acima. A amônia não é compatível com cobre, portanto, componentes de aço devem ser usados, como aço inoxidável, por exemplo. A amônia é tóxica e inflamável em determinadas concentrações. Portanto, devem ser tomadas as devidas precauções de segurança ao manusear o refrigerante. Dióxido de carbono, CO2. O CO2 é uma substância não tóxica em pequenas concentrações e não inflamável que está presente na atmosfera. O CO2 tornou-se popular nos últimos anos à medida que os refrigerantes CFC foram eliminados, especialmente em sistemas menores, e como refrigerante secundário em sistemas de refrigeração comercial e industrial. Os desafios em relação ao CO2 são a alta pressão para condensação e a baixa temperatura crítica, exigindo operação transcrítica com temperaturas ambientais quentes. O CO2 pode ser perigoso quando vaza, pois o seu odor não é característico como o da amônia, por exemplo. Grandes concentrações de CO2 podem causar tonturas e, nos casos mais extremos, até mesmo levar à morte. O outro lado da alta pressão do CO2 é muito eficiente em baixas temperaturas, se tornando um ótimo refrigerante para aplicações de congelamento, halocarbonos, CFC, HCFC e HFC. Os halocarbonos são produzidos pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por halogênios, nas moléculas de metano e etano. Existem 3 classes de halocarbonos: os CFC, que são os clorofluorcarbonos, os HCFC, que são os hidroclorofluorcarbonos, e os HFC, que são os hidrofluorcarbonos. No CFC, todos os átomos de hidrogênio são substituídos por cloreto ou fluoreto, por exemplo, R11. Esses são muito mais estáveis, com longa vida útil. Os CFC são refrigerantes não tóxicos e não inflamáveis. No entanto, esses refrigerantes foram eliminados porque afetam a camada de ozônio do planeta quando vazam. Nos HCFC, pelo menos um átomo de hidrogênio está presente nas moléculas, como é o caso do R22, que é usado para substituir o R12. Estes são instáveis e têm uma vida útil mais curta, portanto, são menos prejudiciais à camada de ozônio do planeta e ao potencial de aquecimento global. Os HCFC seguem sendo eliminados em diversos países com políticas ambientais mais presentes e efetivas. Já os HFC não contêm cloro ou bromo, por exemplo, o R134A, e, portanto, não têm potencial destrutivo em relação à camada de ozônio do planeta. O R134A pode normalmente substituir o R12 em sistemas novos e também em sistemas já existentes. Os HC se tornaram muito comuns
em aplicações de refrigeração comercial. Os hidrocarbonetos são inflamáveis e explosivos, mas em sistemas pequenos a carga é normalmente muito baixa para representar qualquer risco, e esses sistemas são tipicamente herméticos, ou seja, fechados. R600A, que é o isobutano, é normalmente utilizado em aplicações comerciais. Já o R290, que é o propano, é normalmente utilizado em equipamentos maiores, como chillers, por exemplo. Porém, tanto um quanto o outro não têm aplicação industrial em grande escala para sistemas de refrigeração.